E a vida segue, os anos passam rápido demais. Sabia que em 2001 a gente começou essa história de mostrar o melhor da cidade? E lá se vão 20 anos. A idade dessa moça que vai conversar comigo agora. Maria Luísa Fernandes, eleita vereadora da nossa cidade com 1.648 votos. Vem pra cá, Malu! Menina, quero que seja minha. Olha só, 20 anos na flor da idade, com muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Malu, quando é que a política começou a passar pela sua cabeça, pelas suas ideias e por que entrar na política com tanta coisa para fazer nessa vida? Legal. Bom, primeiramente quero agradecer o convite para poder estar aqui nesse programa tão especial. A minha trajetória na política começou há 4 anos atrás. Então, apesar da pouca idade, eu costumo falar que eu não caí na política de paraquedas e não caí nessa eleição de paraquedas. Eu estava no Grêmio Estudantil da minha escola, Dr. Deodato Wertheimer, e eu estava nessa fase que todo jovem passa de querer saber o que vai fazer da sua vida, qual que vai ser a sua profissão. E eu já sabia, e eu na verdade, assim, eu tinha muita dúvida do que eu ia fazer, se era engenharia, se era administração. Comecei a viajar nas ideias, literalmente, procurando vários cursos. Como todo jovem que quer se encontrar nessa vida, né? Do que eu vou fazer, né? Exatamente, é esse momento de confusão. Mas eu fiz uma reflexão comigo mesma sobre propósito, né? Que eu acho que era uma palavra assim que vinha muito na minha mente, muito nas conversas que eu fazia com amigos, com mentores e afins. E eu entendi que o meu propósito mesmo é servir as pessoas. E aí eu falei, bom, eu estou no espaço da escola, como que eu posso servir? Aí eu percebi que era no Grêmio Estudantil, que eu podia resolver os problemas da escola. E do Grêmio Estudantil começou toda essa trajetória na política, porque eu percebi que não é só na escola que eu tenho que me envolver para poder servir as pessoas, mas também na minha comunidade. Então eu passei a me envolver em diversos projetos do terceiro setor, vendo que a nossa cidade ela é muito desigual e ela limita os sonhos das pessoas dependendo do CEP em que elas vivem. E aí eu percebi que é na política que a gente resolve esses problemas, ou seja, é na política que eu podia cumprir meu propósito de uma forma mais influente. E aí eu fui me preparando nisso durante esses 4 anos até agora nessa eleição. Olha, e entrou com uma boa votação, mas vamos lá. E aí você começou a participar do Grêmio Estudantil e você começou a perceber que poderia fazer mais pelas pessoas. Quando é que você se filiou a um partido? Quando é que você começou, então, a levar isso a sério? Você que está cursando, ganhou uma bolsa de estudos na Fundação Getúlio Vargas, não é? Ganhou não, conquistou, né? Conquistou a bolsa, né? E faz administração pública, não é isso? Mas quando é que você, de fato, falou assim, bom, então agora eu sou gente grande e eu vou entrar num partido político? Olha, como é que foi essa? O envolvimento partidário sempre foi uma coisa que me assustou, sinceramente, porque que tem toda uma lógica de décadas e décadas, né? E porque as pessoas, quando vai conversar com qualquer pessoa comum na rua, elas não se identificam com os partidos que aí estão. Então, a minha lógica foi, eu vou estudar primeiro, me preparar, entender como que funciona o sistema político, entender quais são os partidos disponíveis e depois, quando eu decidir me candidatar, eu vou me filiar. Então, a minha filiação foi no dia 4 de abril desse ano, no prazo para a gente poder ali registrar nossas candidaturas. Posso fazer um parênteses? Você acredita que funciona para o Brasil ter 35 ou mais legendas de partidos políticos? Deveria ser menos? Porque não tem tanta ideologia para tanto partido, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Não existem 35 ideologias. Eu acredito que partido acaba sendo, muitas vezes, como associações ou afins, assim, que as pessoas elas não concordam entre si e acabam criando um partido só para chamar de seu. E como se fosse um cartório também próprio. Então, eu acredito que a gente precisa de uma reforma hoje no Brasil partidária para poder reduzir esses partidos, torná-los mais representativos, mas também inserir no sistema eleitoral a possibilidade de candidaturas independentes, que é uma coisa que eu defendo. Muitas pessoas não veem ali no partido realmente uma instituição que ia ser presente, mas vê numa pessoa as ideias dela e se sentir representadas por elas. Então, quando uma pessoa vai votar em mim, ela vota
pelo que eu apresento para ela, não necessariamente pelo partido que eu estou filiada. Mas hoje você precisa estar num partido. Não, existem candidatos. Por exemplo, o nosso atual presidente, ele parece que está sem partido, né? Você acha que é um caminho? Então, eu acredito que os partidos são importantes, justamente porque eles como eu falo, eles organizam as ideias, eles organizam as ideologias e conseguem direcionar um plano para o país. Mas eu acredito que a gente precisava de uma diversidade no sistema. Então, ter os partidos também, mas também ter a possibilidade de candidaturas independentes para quem não se sente representado por um partido. Entendi, muito bem. Tá certo. E você chegou né, com os movimentos, com o movimento Você Vai Ocupar a Cidade, o VOC. Vamos ocupar a cidade. Vamos ocupar a cidade, né? E aí, 4 de abril, entrou para o Solidariedade, né? E o Solidariedade te convenceu por quê? Então, na verdade, foi um caminho que começou desde o ano passado, né? O Caio, né, que é o nosso atual prefeito, ele criou uma rede chamada Vamos Ocupar a Cidade. E nessa rede a gente ficou um ano, eu e mais, sei lá, uns 130 candidatos, pessoas que estavam querendo se envolver com a política, ficamos um ano em formação, entendendo como que se faz campanha, o que é importante a gente defender, como que se faz, enfim, um projeto para a cidade de fato. E a gente criou um grupo de 70 candidatos que buscaram fazer essa renovação política nesse ano na Câmara Municipal. E dentro desse grupo, somente 2 partidos estavam apoiando essa iniciativa do Vamos Ocupar a Cidade, que é o Podemos e o Solidariedade. E o Podemos é o partido do atual prefeito e o Solidariedade é o meu partido. E apoiando com verba, por exemplo, para a campanha? Apoiando, na verdade, com espaço. Por exemplo, eu não recebi fundo eleitoral e nem fundo partidário no decorrer da minha campanha. Toda a sua campanha foi com recursos próprios? Recursos próprios e de doações de amigos e voluntários. E aí, por que eu escolhi o Solidariedade afinal? Porque é um partido que me traria maior viabilidade política e que também prioriza essa renovação que a nossa cidade tanto precisava. Então, dentro da minha chapa, não tinha nenhum figurão, entre aspas, né, como a gente costuma falar. Um vereador que já foi eleito ou alguém que já tinha uma alta votação e que poderia inibir ali a entrada de novas lideranças, como foi o meu caso. E aí, essa foi minha escolha, assim, no partido, no contexto da nossa cidade, porque são 2 partidos que apoiaram a renovação e eu percebi que era no Solidariedade ali que eu mais me identificava. E aí você entrou no Solidariedade. Olha, quando você diz que na nossa cidade muitas vezes as diferenças acontecem pelo CEP, me dá um exemplo claro disso e como você vê isso acontecer em Mogi? E eu vou emendar com a próxima pergunta, que é como é que isso pode se transformar? Legal. As diferenças sociais. Olha, eu comecei a perceber de fato essas diferenças quando eu comecei a trabalhar num bairro chamado Novo Horizonte. Você conhece? Não. É um bairro que fica perto do Jardim Piatã e muitas pessoas não conhecem aqui em Mogi das Cruzes, porque fica na divisa de Suzano e Itaquá. E esse bairro, o que acontece? Ele não recebe tanta atenção da prefeitura. É um bairro em que muitas pessoas não têm saneamento básico, em que muitas pessoas ali são dependentes do Bolsa Família e que tem diversas vulnerabilidades. E aí um amigo meu criou uma ONG lá e a gente começou a trabalhar com intervenções culturais, educativas e afins. Você era uma voluntária? Eu era uma voluntária. E aí, por exemplo, para um jovem vir para o Centro Cultural, que fica aqui em Mogi das Cruzes, no centro, né? Ele gasta 40 minutos de transporte público. Um jovem de lá normalmente não conhece o que é o centro cultural, não conhece o que é o teatro, não conhece o que é o centro esportivo. E por que eu falo que o CEP é o limitador dos sonhos das pessoas? Porque se as pessoas não têm acesso ao básico, que é o direito delas, como que elas vão poder se desenvolver e ter a liberdade para poder viver os seus sonhos? Então, como que a gente resolve esse tipo de problema? A nossa cidade ela tem uma extensão territorial imensa. Então, quem está em Jundiapeba tem algumas oportunidades que, por exemplo, alguém de César não tem, e vice-versa. E a gente começa a mudar essa realidade desenvolvendo de forma integral a cidade. Então, é tratar com a mesma atenção, uma coisa que o Caio fala bastante também, com a mesma atenção a criança que está em Jundiapeba da criança que está na Vila Oliveira, com dedicação de verbas, com discussões de projetos para poder desenvolver melhor aqueles lugares. E é quase lógico isso, né? Porque talvez alguém da Vila Oliveira precise menos da intervenção ou do apoio dos recursos do Estado
do que quem tem menos condições, né? Então, seria a lógica, né? Mas você vê que isso não acontece? Por exemplo, o que é investido em Jundiapeba pela prefeitura, ou creches, ou saneamento, ou segurança, é diferente do que é investido, por exemplo, no Alto de Ipiranga, no Mogilar? Eu acredito que sim, né? Pelo que a gente percebe aí dos efeitos que a gente tem com a nossa cidade. É claro que é um desafio, por exemplo, porque as obras que Jundiapeba precisa para saneamento são muito mais caras do que, por exemplo, que uma correção que a Vila Oliveira precisa. Então, é uma questão de prioridade, né? O governo, ele precisa fazer uma prioridade de reduzir essas desigualdades para poder gerar dignidade para essas pessoas. E a gente discute isso no orçamento, a gente discute isso nos projetos, por exemplo. É uma coisa muito básica, descentralizar os equipamentos de cultura. Então, quando a gente for criar um novo equipamento de cultura, vamos pensar em colocar ele em um lugar mais estratégico para também desenvolver aquele lugar? Por exemplo, é o SESC, né, que a gente vai ter aqui. O SESC é uma iniciativa privada, mas eu vejo que faltou um pouco mais de discussão de colocar essa iniciativa privada ou incentivar que essa iniciativa privada fosse para lugares mais afastados, porque isso ia gerar um desenvolvimento também para aquele lugar. Existem alguns projetos, por exemplo, você está tocando em cultura, que vem desde um desejo da cidade, né, dos artistas, desde os anos 80, de ter um verdadeiro centro cultural na cidade, no centro da cidade. E esse projeto previa contrapartidas. Então, para que os artistas de vários bairros e grupos de vários bairros pudessem ter apresentações no centro cultural, eles precisavam criar as oficinas, desenvolver esses projetos nos bairros e aí sim poder ter o espaço no centro cultural. Eu acho que uma coisa não precisa excluir a outra, Exatamente, não é? Porque o grande barato seria você treinar, se desenvolver descentralizadamente nos bairros, mas no momento de brilhar, do aplauso, você vem para o centro e mostra tudo que você produziu. Exatamente. Interessante isso. Quer dizer, também, eu acho que um centro cultural ainda é preciso existir em Mogi. O que nós temos hoje é um projeto de centro cultural, né? O projeto de centro cultural que vem dos anos 80 e ainda não foi construído, é fenomenal, e é bonito, e é grande, e a gente não precisa sonhar pequeno, né? Não esquecendo, concordo com você, de desenvolver descentralizadamente e ter um grande templo do encontro, né? Onde todos se apresentam. Eu acho que uma questão também que a gente pode fazer isso é de como garantir o acesso para essas pessoas, por exemplo, que têm uma renda mais baixa socioeconômica, para que elas possam vir para o centro acessar esses recursos, né? Esses equipamentos. Então, algumas iniciativas a gente pode pensar para isso, sim, sabe? Sim, em grandes momentos de apresentação aconteceriam no Centro Cultural. Seria um momento especial, mas o dia a dia, as oficinas, o trabalho de desenvolvimento estaria acontecendo em todos os bairros, né? É uma descentralização, mas sem tirar aquele tempero especial de você ter um belo centro cultural na cidade. É uma opinião que fica e de um projeto que ainda não foi realizado. E eu espero que um dia a nossa cidade possa ter um belíssimo centro cultural. Vamos trabalhar por isso. Muito bem. E cheguei lá na Câmara Municipal, meus novos colegas aqui, acho que são 23, se não me engano, vereadores. Como é que a Malu, se você fosse fazer uma simulação aqui, hein? Como é que você se apresentaria? Agora, atenção câmeras, vamos fazer uma simulação aqui, um media training da Malu, dizendo o primeiro oi para os colegas vereadores. Malu, olha lá para eles. Tá bom. Bom, primeiramente, parabenizar todos vocês por estarem aqui, porque se estão, é porque estão representando uma parcela da população. Eu espero que com diálogo, com muito foco em desenvolver a nossa cidade, a gente consiga trabalhar independente das nossas divergências. Acho que um resumo seria isso. Muito bem. E é uma Câmara renovada, né? Parece que 9 foram reeleitos, se não me engano, mas 14
são novos vereadores. 64% aí da Câmara. 64%, né? Você já conhece muitos deles? Como é que vai ser? Como é que você está preparando esse momento de chegada, Malu? Você que tem 20 anos, você sabe que o pessoal será 20 anos, vamos ver o que ela sabe. Você vai ter uma pressão, né? E talvez até um preconceito. Você está preparada? Olha, eu estou preparada porque eu vivi isso muito na minha campanha. A todo momento que eu me apresentava como uma candidata jovem, eu precisava demonstrar toda a minha trajetória, todas as minhas propostas, para poder ter uma validação ali com o eleitor. Então, o que eu percebo é que a gente vai ter um trabalho, sim, e que possivelmente eu vou sofrer esse preconceito, mas a gente vai criando parcerias entre o grupo, né? Por exemplo, no grupo que foi eleito os representantes do Vamos Ocupar a Cidade, foram 4 no total, comigo. Então, Quem são? O John Ross, o Eduardo Ota e o policial Maurino. E esses 3 são parceiros, porque a gente vem de um mesmo propósito, de um mesmo foco para poder ocupar a cidade e renovar a Câmara Municipal. Então, a gente já tem uma parceria ali, a nossa bancada do Vamos Ocupar a Cidade. Em paralelo, tem uma relação muito boa com o Bigêmeos, que também é vereador, é um vereador jovem, porque a gente vem desde 2016 conversando e já sabia que ele ia também tentar ali a cadeira. O Bigêmeos é uma pessoa só, hein, gente? É uma pessoa só. Por favor, não confundam. Não sei se ele tem irmão gêmeo, mas enfim. Ele tem irmão gêmeo. Tem irmão gêmeo, mas será que pode ficar... Não é suplente, não, irmão. Então, não confunde tudo. Não. É Bigêmeos, Tá. E os demais vereadores que já estão na casa, né, que foram reeleitos, eu os conheço todos, porque em 2017, né, eu participei de um programa chamado Prefeita Jovem. E eu passei entrevistando todos os vereadores eleitos em 2016. Então, eu conversei com cada um, ouvi as intenções de cada um. Então, eu conheço ali, eles também me conhecem por conta dessa trajetória já de ativismo político que já existia há um tempo atrás. E tem até as mulheres também, né, que acho que a gente vai ter também essa bancada das mulheres para ver também como a gente pode fazer a representação feminina. Quantas mulheres nessa atual Câmara, produção? 3. São 3, é isso? Isso. 3. Você... Fernanda Moreno. Fernanda, que já se reelegeu. E a Inês Pais. E a Inês Pais. Que é do PSOL, que já era vereadora, né? Então, ela voltou agora. Apesar da divergência que a gente tem e possa ter durante o processo, acho que existe muito isso, né, na política, das mulheres se unirem, porque existe também preconceito, não só porque eu sou jovem, mas porque eu sou mulher. Então, a gente precisa saber lidar com isso juntas e também tentar trazer para o espaço da Câmara a atenção para que mais mulheres participem nas próximas eleições. Muito bem, muito bem. Você se considera... você gosta desses rótulos de esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita, centrão, centrinho, central? Onde é que a Malu está nessa história, já que você está no Solidariedade? Até que ponto o partido... você está 100% engajada com o ideal do partido e até que ponto você tem quer ter a sua independência de ideias? Vamos falar um pouquinho dessa questão de ideologia. Olha, eu não acredito muito nessas definições, porque acho que elas, por exemplo, se eu falo que eu sou de direita... Criam sempre muito conflito, né? Elas criam conflitos e me traz um combo prático e que soluciona todos os problemas como se fosse simples, e não é. Com uma simples ideologia, com uma ideologia só. Eu não acredito nisso. Se a gente for pegar no papel, no estatuto, o meu partido tem uma ideologia de centro-esquerda. Mas se você for pegar na prática, a aprovação dele, a atuação dele no Congresso Nacional é de centro-direita ou centro. Então, na prática, a gente percebe hoje que, por isso que a gente tem 35 partidos, né? Porque muitos vão se desviando daquilo que realmente propõe ali no estatuto. Malu, o que eu realmente me posiciono? Eu sou pró-cidade. Então, aquilo que eu entender que é positivo para a nossa cidade, eu vou aprovar, mesmo que for uma ideia de esquerda ou mesmo que for uma ideia de direita. Na votação. Algumas pessoas pensam que eu sou do centro-esquerda porque eu falo muito sobre essa questão das desigualdades e da gente poder reduzir essas barreiras que as pessoas enfrentam por conta do CEP em que elas vivem ou por conta da sua condição mesmo, socioeconômica e de gênero.
Mas outras pessoas acham que eu sou de direita, porque eu acredito que a gente precisa de um Estado eficiente e, dependendo, a gente precisa muito fazer parcerias com a iniciativa privada e não ter um Estado grande e máximo coordenando tudo. Então, eu faço o meu trabalho e as pessoas vão me definindo do jeito que elas querem, porque o que importa para mim é resolver os problemas da cidade e trabalhar pelo desenvolvimento de Mogi. Muito bem, muito bem. E tentando, né, o que todo o país que é bem intencionado, os políticos que têm boas intenções, as associações, entidades, a tentativa de ter menos barganhas, né? Menos troca. Ó, eu te dou isso só se você fizer isso. E essas barganhas serem cada vez sempre pessoais, muitas vezes. Isso é triste demais, atrasa demais o país. Difícil de ser quebrado, a gente vê em muitas câmaras municipais por aí, né? Uma certa promiscuidade ou um entrelaçamento estranho de interesses entre executivo e legislativo. Nossa Senhora, Malu, seja bem-vinda, né? Porque esse Brasil tem muito a melhorar, né? Mas está no caminho, né? Eu acho que está no caminho, né? Tem esperança e é por isso que a gente está aqui, porque é possível melhorar com boas ideias, com preparo e com propósito. Eu acho que falta muito isso na política brasileira. Pessoas com propósito, não que queiram servir a si próprio, mas que queiram realmente servir as pessoas, querem realmente servir o país, independente dos seus privilégios, né? Bom, olha, para finalizar, eu tenho a opinião de que a política é fundamental, assim, na vida de todos nós, ocupando um cargo ou mesmo cobrando e votando como cidadão. Enfim, a política faz parte da vida, não dá para a gente fugir dela. E você foi para cima e se candidatou, se elegeu, vai agora ter um caminho aí pela frente. Mas a política não deveria ser encarada como profissão. Essa é a minha opinião. Eu não sei, Malu, você pretende ser uma política profissional de cargos recorrentes? Conta para mim, como é que você vê o teu futuro, que está começando agora? Olha, eu escolhi viver para a área pública, para a vida pública. Eu faço administração pública na FGV com uma bolsa, lá como a gente falou no início, porque eu realmente quero trabalhar pelo público. Aliás, parênteses, 100% de bolsa. É um concurso e tanto, né? É um mérito teu, né? É uma bolsa que você conquistou com muita luta, né? Mas enfim, eu queria só deixar isso bem claro, porque eu acho que é uma primeira prova que você passou muito importante. Isso. Posso completar o parêntese? Eu acredito que seja por parte, sim, mérito, mas também porque eu tive a oportunidade de me preparar. E é uma coisa que me move muito para estar na política, né? Eu vim de escola pública, a minha vida inteira sou de escola pública, e a escola não prepara o aluno para o futuro. O aluno, ele precisa de um cursinho, ele precisa de alguma coisa a mais para ele poder realizar e escolher o seu sonho. E eu tive essa oportunidade de fazer um cursinho, por exemplo, preparatório, que me preparou aí para o vestibular da GV. Então, o meu sonho aqui para Mogi é que a gente tenha uma educação que prepare o jovem e a criança para o futuro mesmo, para que ela realmente possa escolher seus sonhos, né? Essa igualdade de oportunidade que a gente tanto fala. Mas você se prepara, então, para ocupar a administração pública, não necessariamente como aquele político que a gente hoje critica, né, que está há 20, 30, 40 anos se reelegendo, né? Olha, o meu compromisso é de 2 legislaturas aqui na Câmara Municipal, porque eu acredito que depois de um tempo já é comprovado, né? Quando o vereador ele fica muito tempo, ele acaba produzindo menos, porque ele vai se acomodando e se desconectando da realidade do eleitor. Então, meu compromisso são de 2 mandatos só. E futuramente a gente sonha, claro, alcançar novos voos para poder impactar e trazer dessa experiência e desse fôlego de propósito para outros espaços da vida pública. Muito bem, é isso aí, Malu. Bom, para a gente terminar esse bate-papo, como é que era quando você trabalhava na feira? Era muito trabalhoso? Você vai ter mais trabalho na Câmara ou na feira?
Com certeza eu vou ter mais trabalho na Câmara. Vai ser mais pesado o jogo lá, Vai hein? ser mais pesado. Mas você fazia o que na feira? Eu organizava as frutas, administrava, na verdade, né? Fazia o atendimento e as compras, enfim. Eu trabalhei na barraca do meu tio, então, meu tio Sidão. Inclusive, um abraço para meu tio Sidão, que me deu essa oportunidade. Eu fiquei lá durante 4 meses, basicamente, justamente para poder ter um recurso para financiar o meu cursinho para vestibular. E lá eu cuidava tudo, deixava bonito a barraca, vendia as frutas, atendia as pessoas. Dá para aprender bastante também. Dá para aprender bastante. E eu acho que o principal aprendizado que eu posso trazer dessa experiência de trabalho para a Câmara é de fazer um trabalho com excelência, né? De atender as pessoas, independente do horário que a gente está lá, com a mesma dedicação, com o mesmo brilho nos olhos, porque cada pessoa que vai no nosso gabinete é uma pessoa importante para a cidade, é alguém que a gente precisa cuidar e dedicar ao nosso serviço. Muito bem, é isso aí. Malu, 20 anos, vereadora aqui da nossa cidade. É muito bom ver essa vontade de fazer diferente, de fazer com competência, né? Estudando para isso, sendo capacitada. E a gente começa o ano com uma nova Câmara Municipal, novo prefeito, e a gente torce para que tudo dê muito certo, com muito trabalho. Parabéns, viu, Malu? Sucesso. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está assistindo, que está fazendo isso acontecer. Eu posso mandar um beijo? Por favor. Eu quero mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, que, enfim, me inspiraram e me apoiaram muito nesse processo, e também para minha avó, que teve 17 filhos, criou esses 17 filhos sozinha, uma mulher muito guerreira que me inspira muito a estar aqui. Muito bem, é isso aí, Malu. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Felicidade.